Hoje teremos o estudo do livro Palavra de Vida Eterna, com o tema No Rumo da Manhã, lição 6. E quem irá contribuir com o estudo será o nosso amigo Alexandre Moll. Portanto, com a palavra o facilitador. Obrigado. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né? É sempre uma alegria, uma honra para mim estar aqui. Bom, todas as segundas-feiras nós decidimos estudar o livro Palavras de Vida Eterna, né? Na sequência dele, são 180 lições deste livro, todas elas ditadas pelo Espírito de Emmanuel. O Emmanuel, acho que todos aqui sabemos, né? Ele foi o mentor espiritual do Chico Xavier. O Emmanuel, ele além de mentor espiritual do Chico Xavier, ele era o espírito que assessorava o Chico Xavier do plano espiritual. Ele observava todos os passos, né, que o Chico Xavier dava, porque a missão mediúnica do Chico, ela foi muito bem planejada no mundo espiritual. E decidiram que o Emmanuel seria aquele que viria tutelá-lo, né, que viria inspirá-lo. Então, nós vamos ver na obra do Chico Xavier diversos momentos diferentes, né? E nesses momentos, ele sempre deu ênfase à psicografia, à sua missão literária, digamos assim. Ele escreveu 419 livros. Uns livros foram ditados por Emmanuel, outros não. Então foram vários espíritos que se comunicaram através da mediunidade do Chico Xavier, porém, todas essas comunicações passavam pelo crivo do Emmanuel. Ele era o orientador, então ele observava tudo que estava acontecendo e muitas vezes ele dava palpite, ele dava pitacos, né, para o Chico em determinados assuntos, inclusive assuntos particulares dele. Ok? Pois bem, então dentro desta parceria literária e espiritual, o Emmanuel escreveu esse livro que se chama Palavras de Vida Eterna, né? Dentre estes, muitos outros livros também, e este aqui, em particular, tem 180 lições. Nós vamos estudar hoje a lição de número 6. Como eu falei para vocês, nós estamos fazendo a sequência do livro. São 5 palestrantes, 5 oradores, que estão alternando aqui todas as segundas-feiras. Ok? Então, a retórica é mais ou menos a seguinte. O Emmanuel, ele tem uma particularidade que nós vamos evidenciar. Ele tem um poder de síntese brilhante. O que é poder de síntese, né? Ele consegue trazer o Evangelho de uma forma bem sintética, bem objetiva, bem prática. E uma outra qualidade que ele tem é um poder de contextualização. O que é isso? Ele consegue contextualizar para os dias atuais, ele consegue atualizar a mensagem do Evangelho. Por quê? O Evangelho foi trazido por Jesus há 2000 anos, né? E com o passar do tempo, ele tomou uma roupagem muito dogmática, muito formalista, né? Muito piegas, o que seria natural. Porém, com a chegada do advento do Espiritismo, a gente tem uma nova concepção com relação ao Evangelho. O Emmanuel e outros espíritos, a começar por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, têm a preocupação de trazer a mensagem de Jesus de 2000 anos atrás para os dias atuais. Por quê? Jesus falava para uma outra realidade, um outro contexto cultural, um outro contexto histórico, né? Apesar do Evangelho, ele andar o tempo todo atualizado, com essa roupagem dogmática e formalística que foi dado para ela com o passar do tempo, o Evangelho, ele se afastou um pouquinho da sua natureza, da sua essência. O Espiritismo é chamado de o Evangelho redivivo, muito em função disso, porque ele vem reviver o Evangelho,
né? Atualizá-lo sem uma forma dogmática, sem uma forma piegas, né? E dar a ele um contexto real, um contexto prático. Porque o que adianta você ficar estudando passagens religiosas se elas estão distantes da sua realidade? Então, o que o Emmanuel faz? Ele traz essas mensagens e ele dá a ela uma interpretação, ele dá a elas, melhor dizendo, uma interpretação, uma exegese espírita. O que é isso? Ele põe o espiritismo como pano de fundo da interpretação do Evangelho. Porque o espiritismo, inegavelmente, ele traz novas concepções com relação às questões de naturezas espirituais e também materiais, né? Ele vem trazer o conceito de reencarnação, ele vem trazer o conceito de mundos espirituais, atualizá-los pelo menos, ele vem trazer o conceito de corpo espiritual, vem trazer o conceito da elaboração do espírito dentro da lei de causa e efeito. Então, uma série de princípios que o espiritismo traz, então o Emmanuel pega esses princípios como plataforma pedagógica, digamos assim, né? E interpreta o espiritismo à luz do espiritismo. Então, ele tem essa característica. Então, o que ele faz de uma forma genial, de uma forma brilhante? Ele pega uma passagem qualquer de Jesus, quando eu digo qualquer, não é no sentido de desmerecer, né? Porque todas as passagens são relevantes. Mas ele escolhe uma passagem, não sei qual que é o critério que ele usa, ele escolhe uma passagem, estuda essa passagem, interpreta essa passagem à luz do Espiritismo e traz através da psicografia do Chico Xavier. Então, a retórica desse livro, né, a estratégia literária desses livros do Emmanuel são todas assim. Por isso que nós estudamos assim nas casas espíritas. Por isso que muitas vezes, muitos de nós aqui, estudamos essas obras no Evangelho no lar, né? Lá em casa, por exemplo, a gente tem esse hábito de todo domingo à noite, nós nos reunimos e abrimos um desses livros e a gente estuda. A gente lê, interpreta, conversa sobre, vê o que aquilo pode ser colocado em prática no nosso cotidiano. Então, essa é a nossa ideia com esse estudo aqui. E hoje, o Emmanuel, ele vem se inspirar lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 36. Outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês é que Jesus não escreveu absolutamente nada. Jesus não andava com caneta e papel na mão, né? E os seus apóstolos que o seguiam também não. Essas mensagens do Evangelho, elas foram trazidas um pouco depois, elas foram registradas um pouco depois. Nós sabemos que são aceitos, né, pela nossa cultura religiosa cristã ocidental, porque não podemos esquecer que o cristianismo ele nasce dentro do judaísmo, né? Então, a religião católica, no primeiro momento, ela escolhe 4 evangélicos, chamados de canônicos, e tem os apócrifos, que foram trazidos pelos outros profetas, os outros apóstolos, né? Não que eles estejam errados, eles escolheram esses 4, sei lá por que critérios. Talvez porque eles adequassem mais o momento, a realidade, e fossem mais objetivos, né? Então, o Evangelho, como eu disse, Jesus não escreveu nada. Ele simplesmente vivenciava, Jesus vivia. Só que ele era, naturalmente, um espírito de uma estirpe espiritual muito elevada. Ele não foi escolhido à toa para trazer o Evangelho. O Evangelho, ele tem uma característica bem interessante. Quando a gente fala em Evangelho, a gente acha que o Evangelho é de Jesus, né? O Evangelho de Jesus. Na verdade, o Evangelho não é de Jesus. Jesus foi, sim, o divino portador do Evangelho. A palavra Evangelho, do ponto de vista literal, o prefixo evan quer dizer mensagem. O sufixo gélios quer dizer anjos. A mensagem dos anjos, do qual Jesus foi o divino portador. Então, o Evangelho, no nosso entendimento, ele é uma mensagem divina. Ele é uma mensagem que vai muito além das limitações terrenas, das limitações humanas. Ele é universal. É um código de moral e de ética que
é universal. Agora, quando ele é trazido para nós, para a humanidade terrestre, é escolhido um espírito que tenha uma natureza espiritual compatível com essa mensagem. Se eu, o Alexandre, por exemplo, fosse o mensageiro do Evangelho, ninguém levaria a sério, e ele, né, ele não ia ser absolvido, porque eu estou muito longe de uma postura moral na altura dele. Mas Jesus é, na nossa concepção, a maior autoridade espiritual do planeta. Por isso ele foi o mensageiro da mensagem dos anjos, da mensagem evangélica, da mensagem de Deus. Então o que ele faz? Ele naturalmente dá uma roupagem, né, de linguagem que seria capaz do homem entender. Ele consegue pegar essa mensagem, trazê-la para o cotidiano ali dos judeus de 2000 anos atrás e colocar dentro de uma estrutura de linguagem capaz, de modo que as pessoas fossem capazes de entender. Por isso que ele usava mensagens ou linguagens coloquiais. Ele falava para o homem do seu tempo. Porém, a mensagem é universal. Por isso que o Emmanuel busca isto lá atrás e traz para o dia a dia. Então, o Evangelho, ele é cósmico, ele é divino, ele é universal. Qualquer lugar do mundo onde existam vida inteligente, o Evangelho é o mesmo. É lógico que ele é apresentado dentro de uma linguagem compatível com a natureza de entendimento daquele determinado mundo. Então ele é trazido para nós da forma bem simples, às vezes até rudimentar. Jesus falava por parábolas, ele falava contando historinhas, aparentemente bem ingênuas, né? Mas que tinham naturalmente um grande cunho moral. O que é uma parábola? É uma historinha contada de uma forma simples, coloquial, mas que tem sublimado o ensinamento moral. Então ele conversava com o homem do dia a dia, né, com as mulheres daquele dia a dia, de uma forma simples e sempre ensinando. Então todos os diálogos de Jesus, todas as passagens que Jesus vivenciou, eram motivos de ensinamento, são motivos de ensinamento. E elas são atualizadas dentro das interpretações que nós demos a elas. Então o Espiritismo, sem dúvida nenhuma, é capaz de entender o Evangelho, sem falsa modéstia, de uma forma mais objetiva, de uma forma mais prática, né? Quando Allan Kardec estruturava o Espiritismo pelos idos de 1850, 1857, 58, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ali, conversando com a espiritualidade, através dos médiuns, ele debatia com a espiritualidade, ele debatia com os encarnados que estavam ali com ele e tal. Dado o momento, foi sugerido a ele trazer o Evangelho para dentro do Espiritismo. E ele teve barreiras. Alguns dos componentes da sociedade espírita não concordavam que o Espiritismo tivesse um lastro com a religião, tivesse qualquer conexão com a religião. Mas por quê? Tem um entendimento histórico aí que a gente tem que considerar. Porque naquela época, França, 1850, pós-Revolução Francesa, pós os movimentos do iluminismo, do renascentismo, né? Tudo aquilo que aconteceu naquela época, a Inquisição, que foi trágica do ponto de vista do religioso, né? Porque pessoas morreram em grande monta, né, por causa da religião. Então, no meio intelectual, criou-se uma repulsa à religião tradicional. Inclusive, aí nascem as correntes nihilistas e materialistas. Por quê? A religião estava que, de certa forma, ela abusou muito, né, de questões da fé e tantas outras coisas. Então, existia uma distância entre as frentes racionalistas e intelectuais e as frentes espirituais ou religiosas. Mas a cultura francesa, a cultura europeia, ela tinha uma base religiosa ainda muito forte. Então, nesses diálogos que Allan Kardec manteve lá na Sociedade de Paris,
ele foi convencido de que o Espiritismo teria que ter uma base religiosa forte, mas não no conceito religioso tradicional, no conceito da essência da palavra religião, que é um mecanismo que promove a conexão do homem com a espiritualidade, ou com Deus. A religião, a religiosidade, é esse movimento interior que o homem faz em direção à sua espiritualidade. Só que para isso acontecer, muitas vezes ele dá forma a isso, Por isso que nascem as religiões. Então, o Allan Kardec é convencido, ele se convence da ideia de que a mensagem evangélica, a mensagem do Cristo, tirando a roupagem dogmática, ela é a essência da verdade. E que não precisaria criar um novo modelo de moral e de ética para colocar as bases doutrinárias do Espiritismo. Então, o que ele faz? Ele lança um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o Evangelho dos Espíritas, é o Evangelho segundo a ótica do Espiritismo. Então, Allan Kardec pega algumas passagens, mais ou menos como o Emmanuel faz aqui, e dá a elas uma interpretação espírita, levando à frente os conceitos espíritas. Por exemplo, há muitas moradas na casa de meu pai. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Aí ele vem e fala assim: poxa, há muitas moradas na casa de meu pai. Quais são essas moradas? São os planos espirituais, são as moradas íntimas, é a morada física. Qual que é a casa do meu pai? O universo. Quem é meu pai? Uma inteligência suprema que nós poderíamos chamar de Deus. E assim ele vai trabalhando no Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém vem ao reino do céu se não nascer de novo. Ele vai no capítulo 4, quando fala sobre a reencarnação. Ninguém vem ao reino dos céus se não nascer de novo. Esse nascer de novo na concepção espírita é realmente reencarnar. Não é nascer das boas intenções, ou renascer para as boas intenções, o que também é valoroso, mas é no sentido físico mesmo. Enfim, então nesse livro o Allan Kardec vem trazendo de volta para dentro do Espiritismo, vem trazer para dentro do Espiritismo as bases dos ensinamentos de Jesus. E assim foi. Aí chega 70, 80 anos depois, com o Emmanuel e com o Chico, isso toma ainda um novo impulso. Então, Marcos registra lá no capítulo 8, versículo 36, uma passagem de Jesus, quando Jesus está lá conversando, e ensinando, ele diz assim, abre aspas: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo, se ele, porém, perder a sua alma? Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo, mas, no entanto, perder a sua alma. Pois bem, lembrando que essa lição chama-se do rumo da manhã. O Emmanuel, ele também faz isso, ele dá um título para a lição, o que é importante. Então, vamos começar pelo título, no rumo da manhã. A minha esposa é católica, e faz lá, ela dá aula de catecismo e tal, e às vezes ela me faz críticas que nós espíritas, nós preocupamos muito com o amanhã e esquecemos do hoje. De certa forma ela tem razão, Mas é porque, dentro da nossa concepção, o amanhã é o hoje. Ou seja, nós estamos construindo hoje o que vamos colher amanhã. Seja nos planos espirituais, seja na volta no plano físico, em todos os sentidos. No sentido físico, no sentido espiritual principalmente, no sentido da intelectualidade, nos sentidos das possíveis provas e expiações que nós vamos ter pela frente. E lembrando ainda que hoje nós estamos colhendo aquilo que fizemos no passado. Então, quando o Emmanuel diz no rumo do amanhã, é porque o rumo é agora. O rumo é agora, nós estamos fazendo agora. E se nós estamos indo para algum lugar, esse lugar é o amanhã, é o futuro. Isso ninguém tem dúvida. Então, ele, a partir dessa
passagem, ele dá esse título, não é à toa, porque neste momento nós estamos construindo o nosso amanhã, em todos os níveis que vocês possam imaginar. Inclusive agora, quando nós estamos aqui, uma segunda-feira à noite, né, numa casa espírita, debatendo coisas sobre espiritualidade. Quer dizer que nós já estamos, né, nós já despertamos de alguma sorte para essas questões. Eu já estou preocupado, vocês já estão preocupados com a possibilidade de construir um amanhã melhor do que a nossa atualidade. Então, quando a gente começa a buscar questões espirituais, quando a gente começa a se movimentar no sentido de nos espiritualizar, denota que nós estamos no caminho certo. Mesmo que cambaleantes, mesmo que muitas vezes com pouca fé, né? Com pouca convicção e certeza de que nós estamos fazendo a coisa certa, mas nós já deslumbramos, ou vislumbramos, melhor dizendo, uma luz no final do túnel. Eu já enxerguei a saída, eu já vi a placa lá de saída, já vi por onde sai. Eu tenho um caminho tortuoso pela frente, difícil, né? Muitas vezes com variantes, com outros caminhos, outras possibilidades, às vezes mais atraentes, né? Dentro da perspectiva humana, da perspectiva material, mas eu já enxerguei a saída, é para lá que eu vou. E este é o papel de Jesus. Ele faz esse papel de nos convidar a seguir esse caminho. E o que ele nos dá de incentivo? O Evangelho, né? Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser se salvar, pegue a tua cruz e siga-me. Parece presunção da parte de Jesus, né? Ele dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas é porque é verdade mesmo. Por quê? Quando você vai, se alguém aqui for plantar milho na roça, alguns aqui sabem, eu não sei não. Se a gente não pedir o conselho de quem sabe, o milho não vai vingar. Eu vou errar a data, eu vou errar o tipo de semente, eu não vou saber quantos milhos vou colocar na cova, qual que é a altura da cova, o que eu tenho que colocar de ingredientes ali, nutrientes para ele dar certo, o dia de plantar, a questão da chuva. Mas se você perguntar para um agricultor ou para um agrônomo experiente, ele te dá a dica certinha, não dá? Se você seguir aquele roteiro, você vai colher bastante milho. Então, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque ele já trilhou esse caminho aqui. Ele tem o quê? Ele tem o patrimônio da experiência. Ele tem o patrimônio da experiência. E quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque é mesmo. É porque ele já passou por tudo que nós estamos passando. Não pensem vocês que Jesus foi criado por Deus dentro da perfeição que ele é hoje. Que se Deus fez isso, me desculpe, mas Deus não foi bom, porque ele foi excludente, né? Ele favoreceu Jesus e nos penalizou. E eu não acredito que Deus faça isso. Jesus foi criado, assim como nós também, talvez em outros momentos, com certeza, simples, ignorante e perfectível, trilhou os mesmos caminhos evolutivos que nós estamos criando, que nós estamos passando. Ele passou por tudo isso, elaborou, viveu, chorou, errou, acertou. E tem gente que você fala isso, você não pode falar assim de Jesus, você está ofendendo. É porque a nossa matriz, a nossa essência piegas, dogmática, muitas vezes cria essas interpretações. Pois bem, na perspectiva espírita, não. Jesus é sim um espírito superior, mas ele galgou e conquistou a sua superioridade trabalhando, como nós estamos fazendo. Então o caminho, ele chama e nos convida para o caminho. Aí alguém pode falar assim: ah, mas quem nasceu no Oriente não conheceu Jesus? Quem nasceu na Índia não conheceu Jesus, então não vai não vai evoluir, não vai encontrar o caminho? Vai, porque Jesus, ele, segundo a perspectiva espírita, em vários momentos, né? Jesus está conosco aqui desde a formação primária do planeta, acompanhando todos os processos evolutivos. Desde o princípio inteligente ali na matéria gelatinosa, ali daquela sopa de aminoácidos, né? Lá daquele barro que eclodiu o primeiro ser vivo,
e que aí, com o passar do tempo, esses seres vivos foram se multiplicando e se potencializando, ele está conosco nesse tempo todo. E quando o homem chega à idade da razão, como nós estamos aí, de 200 mil anos para cá, 160 mil anos para cá, ele começa a enviar do páramo espiritual os seus mensageiros, que são espíritos evoluídos, que já vieram de um processo evolutivo de outros momentos, de outros páramos. Então, quando ele foi perguntado, Senhor, qual que é a maior lei? Ele diz, amará o teu próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Aí está toda a lei e todos os profetas. Ou seja, os profetas antigos, judaicos, de outras religiões, Confúcio, Krishna, Buda, foram enviados do Cristo. Se você pegar a literatura desses espíritos e checar, é o Evangelho. É o Evangelho. Dentro de uma outra linguagem, dentro de uma outra roupagem, mas é o Evangelho. O budismo fala em amar o próximo, perdoar as ofensas, o hinduísmo também, o desprendimento dos bens materiais, dando ênfase às coisas bem materiais, dando ênfase ao espírito. Então, se você checar, como ele disse, aí está a lei e todos os profetas que eu enviei. Então, naturalmente, ele chegou em um certo momento, a sua mensagem caminhou mais para o Ocidente, por uma questão histórica, um movimento cultural histórico, né? Mas ela chegou a todo o planeta. Pois bem, então, a passagem é, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que é ganhar o mundo, né, dentro dessa percepção aqui, humana aqui? É na percepção material, é na percepção do ego, das posses, das coisas efêmeras, digamos assim. Isso não é difícil de entender, porque muitos de nós, porque como nós estamos numa estrutura física, o nosso espírito, né, que é adimensional, está acoplado a essa estrutura física aqui, tridimensional, e nós estamos sobre a preponderância da matéria, muitas vezes nós damos mais ênfase às questões materiais do que às questões espirituais. Mas agora nós estamos nesse momento de transição, de valorizar mais o espírito do que a matéria. Mas muitos de nós, até nós mesmos, em dados momentos, nós damos mais ênfase às coisas materiais, com preponderância sobre as coisas espirituais. Então nós vivemos ainda calambeando, batendo a cabeça para lá e para cá, na matéria e no espírito, na matéria e no espírito, nas sombras, nas luzes. Mas o que diz Jesus e que diz também a racionalidade é que os verdadeiros valores estão na alma, estão no espírito. Em outro momento ele diz também, né, não cultivai os tesouros em que a ferrugem e as traças corroem, mas sim os tesouros do espírito, os tesouros da alma. Então, a partir dessa assertiva, o Emmanuel começa a discorrer sobre ela, e ele diz assim: lembra-te de viver conquistando a glória eterna do espírito. Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do espírito. Aqui tem uma palavrinha-chave: a glória eterna do espírito. Por que eterna? Porque as conquistas da alma, elas são eternas. As conquistas materiais, como eu disse, que também em dado momento são importantes, nós vamos falar sobre isso. As conquistas materiais, elas são temporais, elas vão passar. O corpo físico que nós estamos nos expressando aqui, ele vai acabar. A roupa que nós estamos vivendo, as traças vão corroer. Os bens materiais que muitas vezes nós estamos amontoando, vão ficar por aí, por nossos herdeiros, né? Então, é isso que é o real, o concreto.
patrimônios do espírito, os patrimônios da alma devem sempre estar como nosso objetivo principal, como a finalidade nossa. Porque, como diz o texto, são os patrimônios eternos. São patrimônios eternos, ninguém tira. Ninguém tira as conquistas da nossa alma. Podem tirar os nossos títulos acadêmicos, podem tirar as nossas posses terrenas, o nosso corpo físico, mas jamais se perde os patrimônios da alma, o patrimônio do espírito. E como se conquista o patrimônio da alma e o patrimônio do espírito? A lição vai dizer aqui. Diariamente, retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Todo dia desencarnam em torno de 155 mil pessoas. Em torno de 53 milhões de pessoas por ano morrem. Outras tantas milhões nascem, né? Ou reencarnam. Segundo a fala do Emmanuel num outro momento, para cada 3 espíritos que desencarnam, 2 estão em desequilíbrio. 2 estão ligados muito mais aos patrimônios terrenos, aos bens materiais, inclusive os físicos, e 1 já consegue romper o limiar da materialidade. Já conseguem fazer a transição para o mundo espiritual de uma forma mais tranquila. 2/3, ou seja, de cada 3, 2 de nós estamos ainda e ficamos ainda presos ao chamamento da matéria, em vários aspectos. No aspecto físico, no aspecto material, no aspecto sexual, em vários aspectos, né? Estendem-se os braços para o ouro que amontoaram. Contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. É verdade, né? O máximo que a gente pode conseguir fazer com o dinheiro que a gente arrecada é construir um túmulo, né? Onde isso vai depositar seus restos mortais. E a gente vê isso diariamente. Recentemente, uma pessoa do meu círculo de convivência, ela desencarnou, tomara que esteja bem. Ela passou a vida toda amontoando valores monetários. Trabalhou, um bom homem, uma boa alma, mas o foco era bem materiais, né? E às vezes ele privava do seu convívio familiar, do bem-estar familiar. Muitas vezes colocava a família em dificuldades, em situações de dificuldades. Ele mesmo se colocava em situações de dificuldades, até mesmo básicas, para juntar patrimônio e dinheiro no banco. No final, foi embora, como todos nós vamos, né? O patrimônio ficou, naturalmente, né? Porque, como dizem, o caixão não tem gaveta, não é isso? E aí, o que aconteceu? Primeiro, o governo papou 30%. Né? Que é o imposto de renda, 27,5% vai direto para o governo, e mais algumas taxas. O restante ficou para a família brigar. E estão brigando na justiça. Vai durar uns 30, 40 anos, se alguém colocar a mão. Agora, e todo dia a gente tem exemplos disso. Todo momento. Não vou dizer para vocês que os bens materiais não são importantes, que seria muita hipocrisia da minha parte, porque eu particularmente gosto bem, né? Não mais do que, ou pelo menos eu acho que dentro de um certo limite. Gosto de me vestir bem, gosto de me alimentar bem, gosto de gerar conforto para a minha família. Isso faz parte da nossa vida e do nosso cotidiano, do nosso trabalho. O trabalho, ele é o que movimenta o homem do aspecto evolutivo, tanto da moral quanto da intelectualidade. A lei do trabalho, inclusive Allan Kardec trabalha isso lá no Livro dos Espíritos, né? Nas chamadas leis naturais. O trabalho é aquilo que tira o homem da inércia, da ociosidade, e promove, através da busca do material,
o seu despertamento intelectual e, consequentemente, moral. A palavra trabalho, ela vem do latim, que originou-se num equipamento, num mecanismo chamado tribilius, que era um mecanismo de tortura, um aparelho de tortura usado lá bem antigamente. Os escravos eram que faziam o trabalho físico pesado, de construir casas, pirâmides, barragens, né? As mulheres faziam os serviços domésticos e os mais abastados eram que não trabalhavam, eles ficavam de boa, né, digamos assim. E os escravos trabalhavam. E quando não trabalhavam, eles eram colocados na tortura, nesse equipamento que os romanos criaram, chamado tribilius. Pois bem, aí nasceu a ideia de que trabalho é alguma coisa torturante. Até que as coisas vão mudando, né, com esses movimentos que nós passamos, com o renascentismo, o iluminismo, a revolução industrial que muitos criticam. Ela deu um grande passo nesse sentido. Sem ela, nós não estaríamos aqui hoje. Sem elas, não teríamos hoje este microfone, este aparelho, né? Porque a revolução tecnológica adveio das frentes que vieram depois da Revolução Industrial, como o eletromagnetismo e várias conquistas da ciência, né? Então, o trabalho, ele começa a tomar uma outra conotação. Ele deixa de ser um trabalho puramente físico para ser mais um trabalho intelectual. Antigamente, nessa época eu falei para vocês, quem era remunerado trabalhava a troco de 1 denário. Lembra lá da Bíblia, né? O senhor da vinha chamou as pessoas para trabalhar na vinha e pagou a 1 denário, a outro 2 denários. O denário representava o salário de um dia, físico. Quem trabalhava na vinha, quem trabalhava no físico, ou então os escravos que trabalhavam a troco do alimento e da subsistência. Pois bem, com o passar do tempo, principalmente com a Revolução Industrial, o trabalho tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva da intelectualidade. Aí as pessoas começam a dar mais valor aos ganhos intelectuais do que físico. Aí surgem as universidades. A filosofia vem trazer todo um acervo de conhecimento, desde os antigos egípcios, dos gregos, né, e vem trazendo isso e elaborando e trazendo esse contexto científico, né, que fez essa grande mudança. E aí o homem deixa de trabalhar mais fisicamente para trabalhar mais intelectualmente. Por isso que hoje a gente vê isso com muita clareza, né? As pessoas que buscam mais conhecimento acadêmico, profissional, elas naturalmente começam a ganhar mais e cada vez menos trabalhar fisicamente. Você pega, por exemplo, uma professora de 1º ano de grupo, ela ganha lá, sei lá, seus 2, 3 mil reais. Você pega uma professora que dá uma aula de pós-graduação, uma aula de pós-doutor em neurologia, ela ganha 30, 40, 50 mil reais daí para fora. Por quê? Ela elaborou o conhecimento e ela vende o seu conhecimento, o que é direito dela. Ou seja, o trabalho é o que tira o homem da sua inércia, mas há um momento em que nós fomos confrontados com as posses que o trabalho nos dá, os confortos que os trabalhos nos dão. Quando nós nos tornamos refém dos bens materiais, e não os bens materiais que nos servem, é porque tem alguma coisa errada. E aí começa um dos grandes problemas do homem, é quando ele começa a amontoar os tesouros. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai alimentar o seu ego, ele vai alimentar aquilo que é a sua matriz primitiva, que é a questão material, a questão terrena. Então, por isso que Jesus, em outro momento, dizia, né, que é mais fácil um rico entrar no reino, passar no buraco de uma agulha, do que entrar no reino dos céus, né? Pois bem, mas não é proibido, né? Porque realmente é mais difícil, porque quando o cara amontoa muitos bens materiais e torna-se refém desses bens materiais, a sua espiritualidade, ela está adormecida, ela está esquecida. É isso que diz aqui no texto de Jesus, ó. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. E quando eu falo em bens também, não estou falando só de bens materiais, não. Monetários, posses. Eu estou falando de diversos bens que nós achamos que nós temos. Que vai muito ligado à vaidade, né? A questão física, do orgulho, das aparências, da sexualidade, da intelectualidade. Tem gente que
é refém dos seus próprios ganhos, dos seus próprios conhecimentos, porque exacerbou o seu ego, o seu egoísmo. Ele até fala isso aqui, ó: estendem-se os braços para o ouro que amontoaram. Contudo, isso aqui eu já falei. Alongam lembranças para o nome em que se ilustram os eventos humanos. Todavia, quase sempre a fulguração pessoal de que se viver um objeto apenas lhes acorda o coração para a dor e do arrependimento tardios. Contempla o campo de luta em que desenvolveram transitório domínio, mas não enxergaram senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos dos mortos. Então muitos passaram pela terra e ainda passam, né, dando muito mais ênfase aos seus ganhos de natureza intelectual, material e física, que praticamente perderam a reencarnação. Praticamente. E olha que eu vou dizer para vocês, um projeto reencarnatório, ele demanda muitos fatores. Nós temos que agradecer muito a Deus por estarmos aqui, porque para elaborar o corpo físico que nós estamos nele aqui, esse chamado princípio inteligente que o Allan Kardec diz, né, lá no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz diz que este princípio inteligente, que somos nós, gastou desde os primeiros vírus e protoplasma da Terra aproximadamente 15 milhões de séculos para começar a pensar. Então veja bem, a ideia é mais ou menos maluca, mas é a seguinte: cada um de nós aqui teve um início como um chamado princípio inteligente. Esse princípio inteligente, ele foi elaborado em experiências anímicas, nas matérias brutas, 15 milhões de séculos elaborando do reino mineral, do vegetal, do animal, até chegar no reino nominal. Imagine vocês, para nós chegarmos nessa estrutura física, recapitulando processos de evoluções anímicos, de estágios e estágios nas matérias inferiores, para chegarmos na estrutura mental, física que nós temos hoje. Então nós somos um patrimônio da magnífica obra divina. Só que muitas vezes a gente não dá valor a isso. E para a gente voltar ao orbe terrestre, na estrutura física que nós estamos, isso demandou processos e processos de envolvimentos de outros espíritos e muitas vezes de muito sofrimento daqueles que nos acolheram, que nos tutelaram, a começar dentro do ventre da nossa mãe. E muitas vezes nós estamos aqui, não vou dizer que sejam vocês, né? Mas muitos de nós nos perdemos nos caprichos terrenos, né? No ego, na vaidade, na prepotência, na maledicência, na fofoca, e esquecemos que o patrimônio do espírito são patrimônios imortais e eternos que nós só conquistamos com a obra do bem. E para encerrar, sim, em verdade, passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião e no poder. E muitos de nós que estamos aqui hoje já tivemos experiências nesses segmentos. Lembre-se que nós estamos aqui numa sequência grande. Vamos mais um pouquinho? Entusiasmei. Vamos até dar 8 horas, tá? 5 para as 8. Vai atrapalhar não, né? Eu falei com ela que eu ia terminar 15 para as 8, mas entusiasmei, então vou chegar mais um pouquinho. Bom, a não ser que vocês queiram que eu pare. Pode continuar? Então vamos lá. Então, dia desse eu estava vendo um vídeo, acho que muita gente viu, uma advogada lá no Supremo Tribunal Federal, estava defendendo uma tese, né, fazendo um discurso, uma oratória, quando, por uma falta de sorte, eu também não acho que seja sorte nenhuma, falta de sorte, ela disse aos Supremos, né, da Corte, que vocês poderiam entender essa lei
Ah, para quê? Acho que muita gente viu isso, né? Um ser supremo daquele do capa preta que acha que é Deus, né? Acha não, ele tem certeza, né? Ele interpelou o advogado e disse assim: vocês, a senhora está no Supremo Tribunal Federal, aqui é excelência, nós somos excelências. E humilhou a advogada. E ela tentou consertar, dizendo: senhor, me desculpa, eu estou nervosa, tal, mas ele continuou a ofendê-la. Essa criatura, quando chegar do outro lado com a sua capa preta, vocês acham que ele vai ser tratado como excelência? Isso é um exemplo bem drástico que eu estou dando, né? Mas isso é cotidiano, principalmente do Brasil. Na política, né? Tem políticos aí que acham que pode tudo, que a vida deles não tem sequência, porque as coisas que eles fazem é absurda, né? Na religião também tem, não pensem vocês que não tem, né? Ou seja, e no poder também. Dentro dessa lei de causa e efeito que nós estudamos no Espiritismo, e é bom salientar que muitos de nós aqui já passou por essas experiências, e é isso que eu acho muito bacana nos processos reencarnatórios, é que o príncipe de outrora muitas vezes vem como plebeu, né? E assim vai se sucedendo, para que as pessoas tentem valorizar a simplicidade. Mas muitos de nós vamos sair da vida dessa maneira, achando que nós somos alguma coisa melhor do que os outros, né? E não somos. Perante a Deus e perante as leis divinas, nós somos sim iguais. Iguais em possibilidades, iguais em atributos, e iguais em possibilidades mesmo, de atingir a nossa perfeição. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, essas criaturas, que não são nós, né? Que faz de conta que nós não estamos no meio, enganaram tão somente a si próprios, no culto ao egoísmo e ao orgulho, a intemperança e a vaidade, que lhes desvastaram a vida inteira. O orgulho e a vaidade, né, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, são os nossos maiores desafios. E ele tem um entendimento bem simples. O orgulho e a vaidade, ele tem uma origem no primitivismo, quando o princípio inteligente, transitando, principalmente pelos reinos animais, ele assume a sua individualidade, e ele tem contato lá naquelas experiências animais, né? A gente vê muito isso no reino, no meio das matilhas, dos lobos, dos macacos, dos leões, né? O macho alfa, né? Aquele que bate no peito e tal. Então, essas experiências são ainda, e tem um lastro dentro da gente, né? E ela é importante no dado momento, quando a gente tem que buscar a nossa sobrevivência através do instinto de conservação. Só que transitando para o reino hominal, o homem apresentado à inteligência e aos sentimentos, ele precisa dominar esse instinto, este ego que no primeiro momento o mantém vivo, para libertar-se dele e começar a construir a sua espiritualização. Então, o que é antagônico, né, ao orgulho, à vaidade? É o altruísmo, né? É o contrário. Um se fecha, o outro se abre. Qual que é o momento nosso agora? A gente está começando a se abrir. E como é que você se abre? Você se abre dentro da prática do dia a dia, da prática do bem. A doutrina espírita, ela nos convida o tempo todo ao exercício do bem, porque ela tem essa certeza de que a prática do bem, a prática de altruísta, né, a prática de se doar, de ajudar, de participar, é ela que nos desprende das nossas amarras primitivas. O Herculano Pires tem um exemplo bem bacana, bem legal. Ele fala que, imagine um botão de rosas. Num primeiro momento ele está fechado. Ele se fecha, se energiza, né? Aí ele acumula energias e desabrocha. Nós estamos nesse momento. Tem uns que estão muito fechados. Outros estão começando a desabrochar. Outros já desabrocharam.
E quando o espírito desabrocha, ele espalha beleza e perfume, né? Esse é o momento crítico. Por isso que vem a doutrina espírita, por isso que vem o catolicismo, o hinduísmo, o budismo, as correntes evangélicas, por isso que vem Jesus, para estimular que esse botão de rosas que está fechado, que ele finalmente desabroche, porque se ele não desabrochar, ele se perde. Se ele não conseguir desabrochar, ele vai secar. E assim despertam a lei da morte sem recolher a renovadora luz. Muitos espíritos chegam ao mundo espiritual em completo desequilíbrio. Em completo desequilíbrio. Por quê? Porque passaram pela terra em desequilíbrio. Não existe mágica. Não vem com aquela historinha depois que morre vai descansar. Se vai descansar, não existe sentido. Pelo contrário. Quando morre é que renasce para uma outra vida, a vida espiritual. E os bens e os patrimônios verdadeiros, como diz aqui Jesus, são os patrimônios da alma, os patrimônios do espírito. É por isso que tem uma coisa que se chama corpo espiritual. Como dizia Paulo de Tarso na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Se tendes o corpo animal para a manifestação da vossa carne, tendes o corpo espiritual para a manifestação do vosso espírito. Então é nesse corpo espiritual que a gente se apresenta e se desabrocha no mundo espiritual. Você pode renascer lá num jardim florido, ou pode renascer no meio de uma terra seca, desprovido de paz e de felicidade. Nós é que escolhemos. Como diz aqui o título, né? Nós estamos no rumo do amanhã. E para fechar, agora é para fechar mesmo, recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores. Porque muita gente sai daqui achando que é vencedor, né? Não citei para vocês lá os capa-pretas? Eles acham que eles estão na superioridade máxima da expressão humana. Estão muito enganados. Dos que choram as horas perdidas e procuram enquanto é hoje. Veja bem, Emmanuel agora ele vai dar a diretriz. Primeiro ele chama para atenção, depois ele bota o dedo na ferida e normalmente ele encerra dando uma diretriz. Enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda. Porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor dos impérios do mundo, porque eles são temporais, conservando até trevas dentro do seu coração. Então, fica claro aqui a proposta do Emmanuel, que se nós queremos sair daqui melhores que chegamos, o caminho é o caminho que nós estamos fazendo, a busca da nossa espiritualidade e principalmente a prática da nossa espiritualidade, que é na prática do servir, abrir, né? Como eu expliquei. Muito obrigado, boa noite a todos.